Olá pessoal, aqui é José Magno e esse é o Papo de Redação, o espaço onde a gente repercute as principais notícias do dia. E hoje eu trouxe de novo a nossa convidada especial, Marília Mesquita, para falar sobre diversas matérias que marcaram aí esses últimos 2 dias e desdobramentos de outras matérias que a gente já trouxe na última semana. E a gente já começa com um assunto meio chato de se falar, que foi do caso do idoso que foi preso em um parque aquático de Boa Vista, né? Acusado de estuprar uma criança de 11 anos. Como é que foi isso, Marília? Oi, José. Oi para você que está nos ouvindo e nos assistindo. Isso mesmo, José. A gente já começa aí com um assunto muito delicado e muito triste, né, da gente falar, que foi um idoso, o ASC, de 63 anos, que ele foi preso em flagrante, suspeito de estuprar um menino de 11 anos. Esse crime, ele ocorreu em um parque aquático lá no bairro Caranã, no último domingo. E essa prisão aí, ela foi efetuada pelo 1º Batalhão da Polícia Militar. E como que a polícia chegou até esse homem? A polícia estava realizando ali um patrulhamento de rotina quando foram abordados aí por um popular que informou ter ouvido disparos de armas de fogo vindo lá do parque aquático. A polícia, então, se deslocou até esse parque aquático e durante as buscas ali pelo local, em um quiosque, eles viram uma luz ligada e aí eles foram lá para verificar se tinha algum envolvido nesse suposto tiroteio. Quando a polícia chegou lá, que o comandante da equipe foi tentar abrir a porta, o idoso, ele fechou a porta, né? Não deixou a polícia entrar. E quando o policial, abriu a porta, ele se deparou com a seguinte cena. A criança, ela estava no chão, deitada sobre umas peças de roupa. E o idoso, ele estava com a camisa levantada e a parte inferior, né, para baixo. Estava despido. E o idoso estava com a mão ali nas partes íntimas dessa criança. E aí, o idoso, ele tentou fechar a porta, porém a polícia, né, insistiu, mão na cabeça, se afasta da criança, e aí foi realizada ali a abordagem. A criança, ela estava muito assustada, com muito medo e falando a todo momento para a polícia que o idoso era bom para ele, falou que eles eram amigos. No primeiro momento, essa criança, ela disse que o idoso era pai dele. Mas depois, ali, com a conversa com a polícia, essa criança informou que o idoso era seu treinador e que na noite anterior, ou seja, no sábado, eles já haviam dormido ali naquele parque aquático e eles já tinham realizado ali esse mesmo ato. O idoso, para ele se livrar ali das acusações, ele relatou para a polícia o seguinte, abre aspas, que era apenas curiosidade de criança, que não tinha malícia e que o menino estava apenas se conhecendo. Então, diante de todos esses fatos, ele foi encaminhado para o 5º DP, para as providências, né, de rotina, e ele passou por audiência de custódia, onde ele foi encaminhado, aí, após passar por audiência, para a PANC, onde ele deve aí, aguardar o julgamento. Então, esse caso aí que repercutiu aqui foi bem chocante. Ontem a gente estava falando sobre a importância da educação sexual para que as crianças saibam identificar esse tipo de agressão. Porque ali a criança estava tomada pelas narrativas criadas pelo agressor, de que eram amigos, de que aquilo ali não fazia mal. E porque o abusador, ele tem esse poder de persuasão em cima do abusado. Por isso que é importante a gente reforçar quão grave é e o quão necessário é que as crianças elas estejam munidas de conhecimento para saber diferenciar aquilo que é ou não é uma agressão, um abuso ou uma violência. Isso mesmo. E aí o agressor, ele age ali em cima da confiança dos pais e da vítima. Porque, de acordo com fontes extraoficiais nossas, esse idoso, ele é treinador de futebol em um clube aqui. E ele trabalhava com crianças, então
A gente não sabe se essa aqui é a primeira vítima, se existem outras vítimas. Se você que está nos acompanhando aqui, se o seu filho, alguém que você conhece, foi vítima desse homem, vá para a delegacia para registrar boletim de ocorrência para que ele pague pelo crime que ele cometeu. Não só com esse menino de 11 anos, mas também com outras vítimas que possam ter aí que foram vítimas desse homem. É verdade. De novo, uma notícia triste de se dar. A gente reforça a importância de realmente ter cuidado. A gente reforça o que a gente falou ontem também nunca é alguém desconhecido. Sim. É sempre alguém cujos pais têm a confiança, é algum amigo da família, é um treinador, é um professor, sabe? Sim, pode estar dentro de qualquer ambiente. E quando a gente fala de um estuprador, de um abusador, as pessoas falam, ele é um monstro. Não, ele não é um monstro, ele é um homem. Exatamente. Ele é um homem. E às vezes, é uma pessoa que ela é super educada, super gentil, super amorosa, engraçada, mas por dentro ela tem atitudes, né, monstruosas. Então, um abusador, um estuprador, ele não é um monstro, ele é um homem. Então a gente tem que ter essa consciência de que não é um monstro, um bicho com uma cabeça enorme, olhos enormes, que tem uma boca no estômago. Não, esse ser, ele não existe. Ele é um homem que ele é capaz de fazer isso com uma criança, com uma mulher, com uma idosa, enfim, com qualquer de forma pessoa. Racional e intencional. Sim, e essa matéria para eu escrever, eu fiquei digerindo um tempo, li o que tinha acontecido, respirei, li de novo, respirei, e aí fui escrevendo, tendo todo um cuidado que a gente tem que ter aqui, mas assim, foi bem complicado. Indo para outra notícia também, que não é uma notícia boa, na verdade, surpreendeu a todos, porque quem conhece a realidade de Roraima sabe que não é comum esse tipo de episódio que aconteceu lá no 13, em frente a um supermercado. Foi um arrastão, foram cerca de 10 homens ali que passaram e levaram. Foram o quê? Bicicletas que eles levaram? O que aconteceu? Isso. Esses 10 homens aí, eles levaram várias bicicletas de clientes que estavam ali no estacionamento desse supermercado. E quem fez o atendimento a essa ocorrência foi o TOR, que é a Companhia Tático Ostensivo Rodoviário da Polícia Militar, que foi acionada, mas quando chegou lá o grupo já tinha se dispensado. E a população que estava lá nesse supermercado informou que vários venezuelanos teriam tentado levar pertences e depois da tentativa de furto saíram correndo sentido a rua que fica ali ao lado do supermercado em direção ao abrigo Rondon. Então aí a polícia realizou diligências ali pela região para prender algum suspeito, porém ninguém foi detido, preso nem nada do tipo. Então aí esse caso aconteceu ontem lá no 13 e aí deixou todo mundo bem assustado. E é normal, assim, né? Uma situação dessa, ninguém está esperando que um arrastão aconteça aqui na nossa cidade. Exatamente, não é comum. Acho que é a primeira vez que eu vejo. Não lembro de outra situação. Desse tipo. E aí tem vídeos que circulam aí nas redes sociais que mostram a ação dos criminosos, e aí a gente faz um alerta também. Se alguém estiver vendendo uma bicicleta que não tem nota fiscal, que é uma bicicleta ali suspeita, que tá num preço muito acessível. Sim, uma bicicleta que a gente vê que é cara, mas eles estão vendendo por um preço bem acessível, vai na delegacia, procura a polícia, procura as procedências ali, porque provavelmente esse veículo aí seja produto de furto, né? E Marília, eu acho que é importante a gente falar que a gente teve uma pauta nesse supermercado, hoje mais cedo, e alguns funcionários falaram pra gente que eles têm observado o comportamento de algumas pessoas, 2 ou 3 pessoas, que estão ali na fachada do supermercado com muita frequência. E aí há uma desconfiança de que essas pessoas estejam observando o comportamento de quem transita por ali para passar informações para esses criminosos e realizar mais crimes como esses. Então, é mais um problema de uma cidade que está em crescimento, que a gente tem que ter atenção redobrada ali, reforçar a nossa segurança e torcer para que não aconteça de novo. Exatamente, porque ali nessa região onde aconteceu, o fluxo de pessoas é muito grande. Então ali transitam pessoas de vários tipos, indo fazer compras ao supermercado, voltando do trabalho, indo para o trabalho, enfim, indo também para os interiores aqui, né, que é ali próximo à Ponte dos Macuxis, então tem ali o Cantar, Bonfim, enfim. Então ali o fluxo de pessoas é muito grande. Então a gente sempre tem que estar atento se tem alguém com uma atitude suspeita,
Ter cuidado também com o celular, porque é normal a gente ficar com o celular na mão, mas quando tá saindo de um supermercado, principalmente, onde foi que aconteceu, a gente tem essa atenção, então todo cuidado é pouco. E por fim, a gente teve essa manhã um técnico da Roraima Energia que estava lá fazendo o seu trabalho, né? E ele foi eletrocutado enquanto ele estava trabalhando em cima de um poste, lá no bairro Pérola. Que informações a gente tem sobre esse homem? Isso, apesar de ser um assunto assim bem chocante, né? Uma pessoa eletrocutada, a gente já imagina o pior. Mas graças a Deus, a Roraima Energia, ela emitiu uma nota informando que o servidor aí, o técnico, ele passou por avaliação médica e já recebeu alta. Então, graças a Deus que esse servidor aí, ele já está em casa. E a Roraima Energia, ela não deu muitos detalhes de como foi que aconteceu esse acidente. Mas, de acordo com a empresa, esse acidente ele aconteceu em uma rede de baixa tensão com um colaborador de uma empresa que presta serviços para a concessionária. Então, ele aí seria um servidor, um técnico de uma empresa terceirizada aí da Roraima Energia. E tem vídeos também que circulam aí hoje nas redes sociais que mostram esse técnico, ele sendo socorrido por colegas de trabalho que estavam com ele ali, e aí ele foi socorrido por esses colegas que acionaram o SAMU, que encaminhou ele para o HGR, depois de passar por todo o atendimento, já está em casa. Lembrando, pessoal, que você pode conferir todas essas notícias que a gente falou sobre no site da Folha BV, folhabv.com.br. Lá você vai ter todas as informações completas sobre todos os casos que a gente abordou aqui. E então eu me despeço da Marília e eu vou receber a nossa próxima convidada, que é a nossa diretora de redação, a Dina Vieira, que vai falar também um pouco sobre situações não muito boas para a capital. Então, Dina, conta pra gente, foi um caso de vandalismo? Como foi que isso aconteceu? Hoje pela manhã, né, começou a circular aí a imagem de um ponto de ônibus, um abrigo de ônibus que havia sido depredado, né, quebraram toda a vidraça, e a Prefeitura de Boa Vista, no entanto, a gente achava que era apenas esse ponto de ônibus, mas a Prefeitura informou que foram 3 pontos de ônibus em 3 bairros diferentes, né, no Pricumã, no Messejana e no Pintolândia, que durante a madrugada aí foram depredados, né, quebrados. Todo dia a equipe de limpeza sai para fazer, né, a limpeza das paradas de ônibus e encontrou aí essas 3 paradas quebradas. De acordo com a Prefeitura, isso é recorrente, né, acontece muito esses casos de depredação, né, e principalmente nos pontos de ônibus, que ficam ali, né, vulneráveis durante a noite. E além disso também tem outros locais, né, que sofrem aí com esse tipo de atitude, né, de vandalismo, como as praças, né. Eu perguntei da Prefeitura a respeito do trabalho da Guarda Municipal, mas na nota não foi informado nada sobre isso, né, sobre como coibir, mas foi feito um boletim de ocorrência, né, a Secretaria registrou um boletim para apurar aí esses casos. É complicado, né, porque a gente lida com um patrimônio público que é construído com dinheiro público. Então é uma coisa que a gente paga pra gente usar. E eu acho que não é a primeira vez que isso acontece. Geralmente a Prefeitura faz umas postagens nas redes sociais reforçando esse compromisso. Tipo, olha, que triste, aconteceu de novo. A gente tá aqui de novo pedindo pra você cuidar da cidade. Se você ama Boa Vista, por favor, não faça isso. E as pessoas continuam fazendo. Eles não têm nenhuma suspeita. Não, se bem que você pediu informação sobre a Guarda Municipal, eles não falaram nada. Não falaram. Registraram um boletim, né? Que aí deve ser investigado, talvez com câmeras de segurança das proximidades, né? Mas aí são casos mesmo recorrentes em praça. A gente sempre recebe denúncia, né, de vandalismo em praça, as paradas de ônibus, o mau uso também das paradas de ônibus, porque essas paradas de ônibus aqui, elas são refrigeradas, então às vezes a pessoa está lá usando, não está nem esperando o ônibus, está lá utilizando, né, o bem público, muitas vezes estão dormindo lá, enquanto a pessoa que está precisando da parada acaba ficando lá de fora, porque não pode entrar. Então, acontece muito e aí a gente, né, tem que, né, lutar pelos nossos direitos, porque são, como você disse, são bens públicos pagos com o nosso dinheiro e a gente tem que usar aí da melhor forma. Exatamente. Nesse clima de sol é para garantir o conforto de quem está esperando ali um ônibus, o ar-condicionado, as tomadas. Então, quem perde, na verdade, é só a população. É verdade. Muito obrigado, Dina. Até a próxima. E esse foi mais um Papo de Redação. Se você quiser ficar por dentro de todas as matérias que a gente falou aqui e muito mais, acesse o site da Folha de Boa Vista, folhabv.com.br. Acompanhe a gente nas redes sociais e compartilhe com os seus amigos.